Olá turma, eu sou o professor Diego Rivas e esse semestre eu estou responsável pela disciplina de Pensamento Filosófico Contemporâneo. O objetivo de eu estar gravando essa videoaula é no sentido de recuperar os principais pontos trabalhados, abordados nas unidades de aprendizagem 1, 2, 3 e 4 dessa disciplina. Isso mesmo, a gente já chegou à metade do conteúdo programático da disciplina. Então, esse é o momento da gente revisitar alguns pontos importantes. Além disso, a prova online, a chamada AP2, ela está chegando. E o conteúdo cobrado nesse instrumento avaliativo vai ser com base nessas discussões contempladas por essas 4 unidades de aprendizagem inicial, justificando também a necessidade da gente revisitar esses pontos, fazer uma espécie de revisão, trabalhando alguns elementos discutidos. No decorrer dessa videoaula, eu vou estar utilizando alguns slides que eu vou compartilhar com vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, na Mediateca, para que vocês também possam, posteriormente, debruçar-se acerca desse material. Além do mais, né, eu vou estar trabalhando pontos centrais, principais, e aí depois vocês vão com mais tranquilidade, né, com um planejamento bem mais elaborado, debruçar-se sobre esse vasto material aí que a gente tem de conteúdo, de conhecimento nessas 4 unidades de aprendizagem inicial. Então vamos começar. A unidade de aprendizagem número 1 dessa disciplina ela é intitulada Questões Introdutórias da Filosofia. E logo no início, tá, se traz uma distinção sobre o que é mito, que não é a mesma coisa que filosofia, e como, né, que esse mito acaba contribuindo para o surgimento da filosofia. A gente entende por mito, tá, várias narrativas históricas, várias crenças, vários elementos que surgiam no período anterior à filosofia para explicar fenômenos naturais, para explicar alguns comportamentos ou para trazer aí informações, lições de vida de geração para geração. Esses mitos, tá, eles eram transmitidos por meio da oralidade. Então, né, ele se passava de indivíduo para indivíduo que ia contando esse mito e ia se reproduzindo. Essa, né, era a forma como esses mitos chegavam até as pessoas. Tanto, né, que tem uma questão que é importante, que aparecem assim. Os mitos gregos, eles antecederam a escrita. E eles foram preservados pelas tradições ao longo da história e transmitidos por meio da oralidade nesse período, nesse momento anterior ao surgimento da filosofia. Quando a gente fala na filosofia, tá, a gente já pensa em relação à razão do homem, em relação à racionalidade do ser social, o desenvolvimento de um pensamento mais reflexivo sobre as situações vivenciadas, sobre as circunstâncias. E é aí que a gente tem o nascimento da filosofia, tá? Nessa unidade de aprendizagem número 1, aparece lá, tá, a figura de Pitágoras, que foi, né, um matemático, um filósofo desse momento histórico, e foi ele que procurou identificar as suas atividades de investigação. E ao, né, procurar identificar essas suas atividades de investigação, ele deu a isso o nome de filosofia, né? Então é daí que parte esse nome de filosofia. Quando a gente fala em filosofia, pensando no sentido etimológico da palavra, tá? A filosofia ela se remete ao amor pela sabedoria, ao amor pelo conhecimento. Em relação à unidade de aprendizagem número 1 também, a gente tem a nível de informação que essa filosofia, enquanto ciência, compreendida dessa forma, ela surgiu, né, na Grécia Antiga e, né, a filosofia ela surge na Grécia Antiga na cidade de Atenas.
Avançando um pouco mais no conteúdo dessa disciplina, e aí já entrando na unidade de aprendizagem número 2, que é intitulada Da Filosofia dos Filósofos Pré-Socráticos, ou seja, né, a filosofia dos filósofos que são anteriores à chamada filosofia clássica, tendo como representatividade Platão, Aristóteles e o Sócrates. Esse período, né, que ficou conhecido como período pré-socrático, ele é o ponto inicial das reflexões filosóficas. E muitas pessoas, né, acabam erroneamente entendendo que a filosofia ela passa a existir somente com Platão, com Sócrates e Aristóteles, e acabam desconsiderando esse período conhecido como um período pré-socrático, que é o pontapé inicial, que é onde a gente tem as protoformas, a gênese aí das reflexões filosóficas. Em relação, tá, ao princípio da filosofia pré-socrática, a gente tem na unidade de aprendizagem número 2 a seguinte informação. Tales de Mileto, tá, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, ele concluiu que a água era uma substância primordial, a origem única de todas as coisas. Quem foi, né, essa pessoa, Tales de Mileto, que chegou a essa consideração que, né, a água era a substância primordial, o princípio de todas as coisas e de todos os seres sociais? Tales de Mileto, tá, ele foi o primeiro filósofo. Ele surgiu em uma fase em que a questão central pautava-se na origem do mundo, entender, né, como que se deu o surgimento do mundo. Com a emergência da filosofia, né, esses pré-socráticos, eles passaram a analisar esse objeto não como as cosmogonia, né, mas sim como cosmologia, ou seja, né, o estudo aí dos átomos para entender a origem do universo, para entender aí a existência do ser social de forma mais racional, pensar a origem do mundo por essa perspectiva, por esse olhar. Segundo, né, então, a tradição dos historiadores da filosofia, daqueles que debruçam sobre a história da filosofia, o Tales, né, ele foi o primeiro filósofo, né, um grande matemático, e colocado aí por esses estudos como o primeiro filósofo. Ele era natural, né, da cidade de Mileto, por isso que ele ficou conhecido como Tales, né, de Mileto. Avançando um pouco mais, tá? E aí agora já caminhando para a unidade de aprendizagem número 3, a gente tem, né, essa unidade intitulada de A Filosofia do Período Clássico. Aí sim, já a figura, né, de Platão, a figura, né, de Sócrates, a figura aí de Aristóteles e as suas contribuições, tá, em relação e as suas contribuições em relação à filosofia, né? Quando a gente fala na figura do Sócrates, a gente fala aí na introdução do conceito de dialética, né? E não uma compreensão de dialética pautada na teoria social crítica de Marx, que só vai vir muito posteriormente, mas uma questão, né, da dialética aí mais entendida, né, vinculada a uma questão da lógica, né, vinculada a uma questão da razão. Posteriormente, né, a figura do Platão, onde, né, ele traz aí a sua teoria das ideias, falando acerca, né, de um mundo inteligível, um mundo sensível, ideias, sombras, ilusão. E depois, né, o Aristóteles trazendo aí a sua contribuição em relação ao mundo da experiência. Na unidade de aprendizagem número 4 dessa disciplina, tá, vocês vão ter acesso à chamada filosofia medieval, que vem, né, logo após o período conhecido como filosofia clássica. E nesse período da filosofia medieval, é um período onde a gente tem uma grande influência da religião, uma grande influência da fé, uma grande influência dos ensinamentos da igreja, né, do doutrinário da igreja, nas explicações filosóficas em relação ao que acontece em sociedade. E nesse momento a gente tem o destaque, né, de Santo Agostinho e também o destaque de São Tomás de Aquino, como um dos grandes pensadores, como um dos grandes filósofos desse período da filosofia cristã.
Então, nesse primeiro momento, né, vale a pena vocês centrarem os estudos de vocês para o nascimento dessa filosofia, né, o que leva ao nascimento dessa filosofia, em que momento a gente tem o nascimento dessa filosofia e para quê, e perpassar esses 3 momentos distintos da filosofia pré-socrática, da filosofia clássica, Platão, Aristóteles e Sócrates, e depois da filosofia medieval, onde a gente tem como principais representantes dessa também chamada filosofia cristã, a figura de Santo Agostinho e a figura de São Tomás de Aquino. Os outros filósofos, né, que vão vir posteriormente, né, no período chamado como filosofia moderna e depois a chamada filosofia contemporânea, é algo que vai ser debruçado nas próximas unidades de aprendizagem de vocês. Então é isso, espero que eu tenha contribuído um pouco, não deixem de acessar os slides, não deixem de revisitar esses pontos abordados nesse pequeno vídeo que eu gravei para vocês. Continuo também à disposição lá no ambiente virtual de aprendizagem, via mensagem e também no espaço do fórum. Até a próxima, tchau, tchau!